Esse vídeo é para você que quer descobrir o que você precisa colocar no seu perfil para atrair o cliente certo. Eu sou Thaís, sou mentora de posicionamento e conteúdo estratégico para experts no mundo digital. Então, se você é uma empresária que deseja ser mais reconhecida, valorizada, atrair os clientes certos usando o poder da internet para isso, você está no lugar certo. Afinal, aqui a gente fala sobre posicionamento, vendas, marketing, conteúdo e um pouquinho sobre a vida. Afinal, a gente não é só o nosso negócio. Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você ainda não é inscrita, você tem que saber que aqui a gente tem uma moeda de troca. Em troca do meu conhecimento, do meu tempo nesse canal, você se inscreve nesse canal, dá um like nos vídeos, engaja, deixa o seu comentário se fizer sentido, compartilha com outras empresárias que também precisam desse universo de conteúdo e aí tudo fica equilibrado, né? Eu entrego meu conteúdo, você entrega o seu engajamento e o YouTube entende que esse conteúdo é valioso para você. Vamos lá que agora a gente vai falar sobre o nosso Instagram, né? O que a gente precisa ter dentro do nosso Instagram, que é tipo assim, o básico para eu conseguir atrair cliente certo e não uma galera meio sem noção e eu não consegui fazer venda nunca, né? Usando o meu Instagram. Eu trabalhei com outros especialistas durante muito tempo na pandemia. Então, antes de eu vir para frente das câmeras falar com vocês e eu ser a especialista em si, eu trabalhei em outros projetos. Então, eu ficava nos bastidores, eu não aparecia, eu só estava ali nas estratégias. E eu já cresci muitos profissionais do zero. Então, profissionais que nem usavam o Instagram para muitas coisas, às vezes tinham um curso presencial e a gente cresceu a audiência, cresceu o Instagram, criou o curso online, criou mentoria, enfim, todo esse universo aí do mercado digital. E existem itens básicos dentro do Instagram, apesar sim do Instagram oscilar muito, já ter mudado muito ao longo desses anos, existem os tópicos ali que são básicos para a gente construir o nosso posicionamento, assim, o mínimo que eu preciso tá decente na internet, né, para ser vista como uma profissional de excelência, para ser vista como uma profissional de autoridade. Inclusive, eu já mencionei em outros vídeos que a autoridade é uma percepção de valor. Eu consigo instantaneamente, até se a pessoa não me falar sobre a experiência dela, sobre certificação, sobre, sei lá, qualquer coisa, eu consigo dizer que uma pessoa é autoridade ou não pela maneira que ela está se apresentando, pela maneira como ela está falando. Então, por isso que posicionamento, postura, confiança é tão importante. Obviamente, o seu conhecimento, a sua experiência também valem para essa autoridade. Mas você já percebeu que só isso não basta. Do que adianta você ter 10 anos de formação, 50 mil certificados, viajou para não sei onde, tem doutorado, tá bom, e daí? Não adianta você ficar falando esse tipo de coisa ou usando isso como uma muleta dentro do seu perfil, dentro do seu conteúdo, achando que as pessoas vão bater palminha para você e falar, então agora eu vou com ela por isso. Não é assim que funciona a internet, você já percebeu, você consome de outros profissionais, então sem chororô, a gente precisa fazer com que a sua rede social, o seu perfil, reflita a excelência da profissional que você me disse que é. Então vamos lá, primeiro de tudo, gente, obviamente eu vou falar do Instagram, porque o Instagram é o meio que a maior parte dos profissionais utiliza hoje para atrair seguidor e converter aquilo em cliente, né? Hoje em dia você está numa roda, as pessoas já vêm e falam, qual que é o seu Instagram? Automaticamente já virou o nosso cartão de visita. Ninguém fala qual é o seu, sei lá, TikTok, né? Tipo, ninguém fala. O Instagram ainda é visto como um lado mais profissional das coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, básico do básico, tá? Eu sei que isso aqui vai falar, ai meu Deus, que básico. Eu já vi tanta coisa que vocês nem imaginam quando eu faço análise de perfil, quando eu pego mentorada, quando eu pego aluna, que é o nome de usuário. Ainda tem um monte de gente que está usando um monte de letra junto, porque afinal não tinha o meu nome, eu vou acrescentar mais 3 As aqui no nome, né, para ver se dá certo e achar um nome disponível. Um monte de nome que coloca letra, que coloca número, que coloca, enfim, aquele monte de coisa. A primeira coisa é, imagina que você encontrou com alguém que falou, qual é o seu perfil do Instagram? Você disse o seu arroba. Tem que ser fácil. Se você tiver que soletrar muito,
aí já era. O passo é facilitar e isso também fica mais profissional. Obviamente, né, gente, que número, um monte de letra, um monte de underline, um monte de ponto, fica feio demais, não fica profissional, gente. Sinto muito. Então, dá uma olhadinha aí no seu nome de usuário, se ele tá decente, se ele tá minimalista, se ele tá, né, o mais simples possível. Outro ponto muito importante entre perfil pessoal e profissional. Tem muita gente que fica nesse conflito, o que eu faço? Tenho dois, eu acho uma salada de fruta e vai na minha. Você não dá conta nem de um, quem dirá de dois. Sendo muito sincera, nossa senhora, tem uma mentorada que já criou outro perfil para começar a falar do trabalho e aí ela vai postar stories em um e esquece e posta no outro, pessoal. E aí não posta nesse que é de trabalho. Esqueci, confundi. Assim, pra quê? Obviamente vai depender do tipo de negócio que você tem. Eu tenho uma loja de roupas fitness, uma marca fitness. Então, obviamente, você vai ter um Instagram dessa marca e outro Instagram que é seu como empresária, certo? Só que no caso, como o meu foco maior são profissionais que utilizam a própria imagem para vender curso, para vender mentoria, para vender serviço, todo o meu universo ele é sempre mais pautado em defender que a sua imagem é a sua marca pessoal. Então, um único Instagram. E esse Instagram, ele vai envolver o seu lado pessoal também. Não é só negócio. Já não falei no começo do meu vídeo, que é o que eu defendo? A gente não é só o nosso negócio. Mas isso significa que eu preciso compartilhar 90% da minha vida pessoal? 100%? Não. Eu compartilho pouquíssimo o básico, porque isso eu escolho, é a minha forma. Eu não abro muito da minha família, só que família é um valor importante para mim. Então, obviamente, isso está em partes do meu conteúdo. Então, antes de você se confundir inteira, facilita a sua vida. É um único perfil com seu nome e esse perfil tem a sua vida profissional e também tem a sua vida pessoal. O que você gostaria de compartilhar no seu Instagram pessoal que você não poderia compartilhar em outro? Uma viagem, um jantar, um almoço com a família, tudo isso você pode compartilhar dentro do seu profissional. Isso faz com que as pessoas engajem muito mais com você. Quantas pessoas não falam, quando eu posto uma foto em família, as pessoas engajam até mais com o meu conteúdo. Sim, porque tá genuíno, tá humano, tá natural e é isso que as pessoas gostam. Essa fatia da vida pessoal que você vai compartilhar dentro do seu perfil já diz os valores que são importantes para sua marca. Então, se você é uma pessoa que tem como valor muito forte para sua marca pessoal a liberdade, você precisa compartilhar as viagens que você faz. Você precisa compartilhar a dinâmica do seu dia a dia, que não é tão preso, já que você valoriza a liberdade. Se família é algo importante, faz sentido você compartilhar fragmentos da sua família, momentos com a sua família também. Se excelência é algo importante para você, faz sentido você compartilhar momentos da sua vida pessoal em que você está fazendo coisas com excelência, desde preparar um jantar na sua casa, receber os seus amigos, deixar uma mesa bonita. Tudo isso são valores intrínsecos que estão dentro da sua marca pessoal e que faz muito mais sentido você colocar isso para dentro e reunir tudo dentro de um só universo dentro do seu Instagram. E aí, beleza, aí a gente vai para nossa foto de perfil e ali é um conflito puro, que eu vejo muitos profissionais colocando foto com muito ruído no fundo. Então a gente já tem um espaço que é super pequeno e se você colocar uma foto sua que você tirou no parque, a chance de ter muita influência e ruído lá atrás é enorme, o que deixa uma poluição absurda, sendo que o nosso foco é ter o seu melhor retrato dentro daquela bolinha. E esse retrato, ele deve refletir exatamente a sua personalidade, exatamente o que você quer. Você é uma profissional mais séria, quer transmitir mais seriedade? É uma profissional que quer transmitir mais poder? É uma profissional que vai transmitir um pouco mais de sensualidade? É uma profissional que vai vir para um lado mais cômico, mais divertido, mais engraçado? Não, eu vou partir para um lado mais acolhedor, mais cuidador. Tudo isso é o universo de personalidade da sua marca e isso é seu. Então, o retrato que você colocar dentro da sua bolinha ali do perfil, ele vai transmitir alguma coisa para quem está do outro lado.
Será que eu vou olhar e vou enxergar uma profissional feliz? Uma profissional acessível? Uma profissional mais sexy? Uma profissional mais poderosa? Uma profissional mais calma? Mais acolhedora? O que eu vou enxergar quando eu olhar a sua foto de perfil? E é por esse motivo que a sua foto de perfil não pode ser uma selfie que você fez, né, bonita? Ou uma foto que seu marido tirou enquanto você estava lá em Maragogi nas férias. Pelo amor de Deus! É tão importante a gente saber que a gente precisa investir num bom ensaio de retrato profissional. Existem coisas que são, assim, gente, inegociáveis. Cada vez mais a gente precisa transparecer a nossa autoridade, o nosso profissionalismo. E isso eu só consigo transmitir através da soma de vários elementos e códigos visuais que eu estou transmitindo. Então, a roupa que eu utilizo diz alguma coisa, a qualidade das fotos que eu posto soma e me diz outra coisa, a qualidade dos meus vídeos vai somando, a minha sabedoria quando eu compartilho conteúdo, eu vou empilhando essas percepções de valor para que no final o meu cliente me veja como uma profissional valiosa dentro do mercado. Não tem como você querer ganhar espaço no mercado, ser convidada para palestrar, ser vista como uma baita mentora, como uma baita profissional, ser convidado para podcast com a foto podre que você fez no seu celular e que tá horrível. Vamos ser sinceros, gente. A gente tem que ser crítico nesse momento, tá? Eu não tenho grana para investir agora no ensaio pessoal. Então tenha bom senso, dá um jeitinho aí de fazer uma foto melhor, mas antes entenda o que você quer transmitir dentro desses adjetivos que eu te falei, tá? Volta aí, seriedade, quero ser mais sedutora, quero ser mais alegre, mais acolhedora, mais calma, tudo isso vai refletir na cor, que é o fundo, na cor da roupa, na sua expressão facial, se você tá rindo, se você tá séria, se você tá sorrindo, sorriso largo, se o sorriso é mais fechado, se você tá encarando a câmera, se você tá olhando pro além, se você tá olhando assim, tudo isso me diz uma mensagem diferente. Por isso que é tão importante você, como profissional, saber exatamente qual é a sua personalidade. Quem é você? E trazer o melhor para uma foto decente, obviamente, tá? Quando a gente desce ali dentro dos nossos destaques, a gente precisa ter o básico do básico. Eu sou a maior defensora do básico, tá, gente? Nada daquele monte, sabe aquele monte de destaque que você vai folheando assim, o negócio não acaba nunca mais e tem destaque seu que você criou em 2020 porque é almoço na casa da avó? Pelo amor de Deus, gente. Esse tipo de coisa dentro do seu perfil, aí você já tá indo extrapolando demais o seu lado pessoal, sabe? Deixe objetivo aquilo que é o objetivo para o seu negócio. Você está dentro do seu Instagram para crescer a sua marca pessoal, atrair oportunidades de negócio, atrair clientes. Então, se os seus destaques, eles têm que ser os mais óbvios possíveis. Tem uma mentoria que você dá, vai ter um destaque mentoria, com feedback de aluno, com resultado de aluno, um outro de aluno, um outro de cliente. Quer ter uma bolinha ali para contar quem sou, para contar a sua jornada do herói, a sua história, a sua trajetória dentro do mercado, como que você chegou aonde você chegou, qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, tem ali. Quer ter outro mostrando os seus serviços, quais são os seus produtos, o que você oferece, tenha, mas seja objetiva. Ninguém vai ficar assistindo os seus destaques com 1000 bolinhas de uma viagem que você fez. Então, objetividade, clareza, direção. E para isso, você precisa ter muito claro o que você vende, o que você entrega para o seu cliente. E aí a gente está ali dentro da nossa bio, que é onde a gente tem a nossa promessa. A gente tem um espaço super pequeno para deixar o nosso melhor currículo ali na nossa biografia. Então eu posso trazer mais autoridade se eu tenho X anos dentro desse mercado, se eu faturei tanto dentro desse mercado, se eu já atendi mais de tantos pacientes, mais de tantas mentoradas, mais de tantos pedidos já despachados, vendidos. Eu posso ancorar a minha autoridade em cima de número de aluno, número de paciente, anos de experiência, X faturados, aí obviamente vem de acordo com o meu negócio, né? E eu preciso conseguir construir em 1 ou 2 linhas a maior promessa e transformação daquilo que eu vendo.
E isso, gente, vai ser quase que vivo, porque você sempre vai lapidar, você sempre vai melhorar, vai ter um insight, vai ter uma ideia e você sempre vai mexer na sua bio para melhorar e ser o mais clara possível de quem eu falo. Eu entro no seu perfil e eu sei exatamente se aquilo que você vende é para mim ou não é. Porque é nesse momento que eu decido ficar dentro do seu perfil. É no momento em que eu te encontro nas redes sociais e falo, isso faz sentido para mim agora. Isso é o que eu estou procurando nesse momento. É ela que vai resolver uma dor que eu tenho. É ela que vai resolver um problema que eu tenho. É a mentoria dela que eu preciso. É a consulta dela que eu preciso. É o serviço dela que eu estava procurando. Isso está claro? Por isso que a gente tem que fugir de ser vaga demais, filosofar demais. Ah, eu vou deixar bonito. Vai colocando um monte de firula e no fim fica mais brega do que objetivo. E a gente precisa ser objetiva, clara, para conseguir atrair os clientes certos. Senão, eu vou atrair gente que não tem nada a ver com o perfil de cliente que eu quero e que vai comprar aquilo que eu vendo. E para arrematar, a gente fecha com a parte do nosso conteúdo, o nosso universo de marca. Todo o nosso feed, toda a nossa produção de conteúdo, ela tem que estar voltada em cima dos valores que a gente desenhou para a nossa marca, em cima da promessa que a gente desenhou para aquilo que a gente faz. Então, lembra do que eu falei agora há pouco sobre a clareza daquilo que você entrega, sobre o sentimento que eu quero causar no meu cliente quando ele comprar o meu produto? O que ele sentia antes de ter e o que ele sente agora que ele tem? Como ele pode se imaginar vivendo aquilo que eu vendo? Como que ele pode se imaginar usufruindo daquilo que eu vendo? Estando no meu grupo, comprando o que eu vendo? Sempre a nossa venda, a nossa produção de conteúdo, ela vai ser pautada em sentimento. Então, olha como você deixa de lado a sua parte técnica, a técnica XYZ que você aprendeu na Alemanha e não sei o que lá, e tipo, o seu cliente não tá nem aí pro meio que ele vai atingir as coisas. Ele tá pensando no fim. Então, meu bem, se você vai me fazer emagrecer com a técnica XYZ ou com a ABC, eu não tô nem aí, eu só quero e preciso emagrecer. Entendeu? Então, ficar presa demais na técnica que você aprendeu, que você criou, apaixonada demais nisso, vai acabar te distanciando dos seus clientes. E os seus clientes vão mirar em quem está sendo objetivo, em quem está vendendo sentimento, em quem está vendendo desejo, em quem está fazendo com que ele se imagine lá na frente, depois de aplicar aquilo, depois de ter acesso àquilo. Eu preciso conseguir ser mais sentimental, emocional na minha produção de conteúdo. E eu só consigo fazer isso quando eu me coloco no lugar do meu cliente. Sai do seu lugar de profissional, sai do seu lugar, sabe, técnico, profissional, sai dessa cadeira. Sai dessa cadeira. Troca de lugar com o seu cliente. Coloca para escrever os seus conteúdos o seu cliente. O que ele quer consumir? O que ele quer ver? O que ele está procurando para poder encontrar você. A partir desse momento, eu começo a entender que o meu conteúdo não é sobre mim. Ele tem a minha personalidade, ele tem o meu universo de marca, só que ele é sobre o meu cliente. Por isso que ele decide ficar, por isso que ele se identifica, por isso que ele assiste um vídeo e fala, caraca, isso daqui falou comigo. Meu Deus, eu passo por isso. Olha como eu queria, tava esperando, parece um sinal esse vídeo, sabe? A gente passa por isso o tempo todo na internet. E a gente só para porque de alguma maneira a gente se identificou com aquilo, a gente quer ser aquilo, a gente está passando por aquilo, a gente quer resolver aquilo. A gente precisa conseguir fazer com que o nosso conteúdo cause a mesma coisa na pessoa que está do outro lado. Então eu quis trazer um panorama geral dos principais pontos de nome, biografia, promessa, a nossa imagem pessoal, o nosso mini currículo ali e a nossa maneira de transmitir conteúdo para que eu consiga trazer mais clareza para as minhas redes sociais. Se você está numa nuvem de fumaça, muito confusa, na hora de sentar e escrever o seu conteúdo tem muita dificuldade, talvez seja a hora de você dar uma pausa e voltar
por o início, e o início sempre vai ser o seu cliente. Sempre vai ser o que você pode fazer por ele e o que você pode mudar na vida dele. Volta, dá uma resetada, dá uma analisada no seu perfil, faz os ajustes que você precisar para começar a ser vista como uma profissional e principalmente levar as suas redes sociais, seja ela qual for, como uma forma séria de trabalho e não mais como um hobby, ok? Se você chegou até aqui nesse vídeo, dá um like se fez sentido para você, se agregou conhecimento para você. Deixa o seu comentário, qual é a sua área, com o que você trabalha, qual é a sua maior dificuldade hoje dentro das redes sociais. Compartilha com alguma amiga que também precisa dar aquela repaginada dentro do perfil e a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!